Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Psicoandrologia, um canal sobre psicologia masculina, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a polêmica causada pelo ator Juliano Casarré sobre qual sexo mata mais o sexo oposto. Tudo isso começou após o ator da Globo, Juliano Casarré, anunciar que faria um evento sobre liderança e valores masculinos, e isso gerou várias polêmicas, alegadamente dizendo que o que ele estava promovendo era uma forma de misoginia, de machismo, de que ele estava querendo fazer com que as mulheres perdessem os direitos que elas conquistaram ao longo do último século. Não consegui ver nenhuma justificativa, nenhuma evidência de que isso estaria acontecendo. A princípio, eu pretendia não comentar sobre isso, porque não agrega nada. Mas após ele dar uma entrevista à Globo News, no qual ele teria dito que o Brasil não é um país violento contra as mulheres, ele é um país violento em geral, tanto contra homens quanto contra mulheres, e que, inclusive, no Brasil, mais mulheres matariam homens do que o contrário. Cerca de 2.500 homens seriam mortos por mulheres, enquanto haveriam 1.500 mulheres mortas por homens. E aí surgiram várias críticas ainda mais ferozes contra ele. Várias pessoas tentando desmentir, dizendo que ele estava espalhando fake news, por exemplo, nessa reportagem aqui da Veja. Então, criticaram bastante ele, dizendo que o que ele estava dizendo era uma mentira, era algo incorreto. Mas as mesmas pessoas criticavam ele por dizer que ele não apresentava fontes, que ele estava aparentemente inventando esses números, ou até dizendo que ele estava tirando esses números de fontes incorretas. Não apresentavam fontes, não apresentavam números que desmentissem ele. A única exceção que eu vi foi desse post do Instagram do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é um órgão que faz parte do governo federal, no qual eles dizem que 5% das 8.009 assassinatos de homens que ocorreram foram cometidos por mulheres, enquanto 97% dos 1.494 feminicídios que ocorreram em 2024 foram cometidos por homens. Portanto, a conclusão do fórum é de que o problema é a masculinidade, que nós precisamos fazer algo para que os homens eles abram mão dessa masculinidade. Ele não usa a palavra tóxica, mas é isso que o fórum quer dizer, de que nós precisamos fazer algo para consertar a masculinidade tóxica, de que os homens deixem de ser violentos, deixem de praticar crimes. E já que o governo federal quis se envolver na polêmica, dizer que o ator está divulgando fake news, de que os dados oficiais dizem outra coisa, eu decidi investigar os dados, que milagrosamente eles colocaram a fonte. Não sei porque é tão difícil no Brasil as pessoas colocarem a fonte de onde elas tiram as informações, mas eles colocaram. Então eu pude ler e auditar os dados deles. E me parece haver dois erros, um conceitual e um metodológico. No plano conceitual, tem aquilo que a gente já vem discutindo em alguns vídeos anteriores, de que é verdade que os homens são mais violentos, mas os homens também são mais pró-sociais. Inclusive no livro Wars and Wars, a psicóloga Joyce Benenson, ela fala que para nós entendermos a diferença entre homens e mulheres, como funciona a psicologia masculina e a psicologia feminina, a gente precisa entender que há dois mitos que a nossa sociedade acredita que são errados. O primeiro mito é o mito de que o sexo masculino é o sexo trabalhador, e o segundo mito é de que o sexo dócil e bonzinho seria o sexo feminino. Na verdade, os homens são muito mais prosociais, eles são muito menos violentos do que as mulheres, quando a gente entende que a violência não se restringe à violência física. E de que, na verdade, os dois sexos eles só são violentos quando eles têm uma relativa segurança de que eles não vão sofrer retaliação. Mas como as pessoas mais altas e mais fortes, em geral, são homens, as pessoas mais propensas a ir para agressão física tendem a ser homens. O homem baixinho, gordinho, com óculos em fundo de garrafa, não vai ser violento. Em compensação, as mulheres vão tender a ser violentas contra crianças, idosos, pessoas deficientes, doentes, que são pessoas que elas sabem que não vão revidar, não vai sofrer retaliação. Então,
A origem da violência não está no sexo, não está na masculinidade, está na oportunidade. Além disso, o Fórum N usa a tese da socialização, né? Homens eles seriam violentos porque eles aprendem, porque eles são educados a usar a violência para resolver seus problemas. É uma hipótese, uma variável necessária, mas não suficiente. De fato, a socialização contribui, mas ela não explica a violência que a gente observa. Qual é o padrão que o fórum realmente coloca? Que o tipo de violência mais comum é de homem contra homem, macho contra macho. E esse é o padrão mais observado em praticamente todo o reino animal, principalmente a classe mamífera. Então nós vemos isso nos leões, nos cavalos, nas morsas, nos elefantes. Não faz sentido a gente imaginar que a causa da violência no caso dos humanos é diferente da dos outros animais, sendo que os humanos seguem exatamente os mesmos padrões de todos os outros animais. E, consequentemente, uma das hipóteses que mais tem evidência de que está correta é a teoria do guerreiro, a hipótese do guerreiro masculino, que eu já trouxe aqui no canal, já trouxe aqui no meu Substack, de que a psicologia masculina é uma psicologia do guerreiro. Então, quando os homens são diferentes das mulheres, a gente consegue explicar o comportamento masculino entendendo que a mente masculina é uma mente que foi feita para competir contra outros homens, principalmente a competição física. Enquanto que naquilo que os homens eles são iguais às mulheres, haveriam outras explicações. E agora na parte metodológica, eu vou precisar que você tenha um pouco de paciência comigo para acompanhar o raciocínio que eu fiz, porque eu tive que refazer todas as contas que o Fórum de Segurança Pública fez. Se você não tem paciência com números, eu sugiro que você pule para o round 4, que é o último. Mas eu recomendo fortemente que você me acompanhe para entender todo o raciocínio, toda a complexidade desse assunto. Então vamos lá, para o round 1. Segundo o Instagram, houveram em 2024 8.009 mortes de homens cuja autoria é conhecida e 1.494 casos de feminicídio. Das mortes masculinas com autoria conhecida, 90,4% foram cometidos apenas por pessoas do sexo masculino, ou seja, 7.240 casos de homens mortos por outros homens. Já no caso dos feminicídios, 97% dos casos tinham autoria apenas masculina, ou seja, 1.449 feminicídios perpetrados por homens. 5% dos homicídios masculinos foram causados por mulheres, ou seja, 400 casos, enquanto no caso de feminicídios, houveram 1,9%, ou seja, 28 casos de feminicídio causados por mulheres. E por fim, 4,6% dos homicídios masculinos tiveram autoria mista, o que dá um total de 368 casos, contra 1,1% feminicídios de autoria mista, o que dá um total de 16 feminicídios causados por ambos os sexos. Nesse sentido, o Fórum de Segurança Pública está correto e o Casarré está errado. Houveram mais mulheres mortas por homens do que homens mortos por mulheres. Vamos agora para o round 2. O Fórum de Segurança Pública ele disse que tirou esses dados do Anuário de Segurança Pública 2025, que é público e qualquer pessoa pode baixar e ler o anuário. Eu fiz isso. E na página 24 do anuário, diz que em 2025 houve um total de 44.127 mortes. Desse total, 91,1% são vítimas segundo a página 35. 91,1% de 44.127 dá 40.200, um número bem maior do que os 8.009 ditos no post do Instagram. Só que desses 40.200 casos, só 18,7, segundo a página 162, tem autoria conhecida. Ou seja, nós teríamos apenas 7.517 homicídios masculinos cuja autoria é conhecida. Isso dá cerca de 500 casos a menos do que aparece no Instagram. O Instagram diz que foram 8.009, eu não consegui encontrar da onde o Instagram tirou esse número. Esse número não aparece em nenhuma página do Anuário de Segurança Pública. Talvez tenha algum problema de arredondamento aí, eu não sei porque, apesar do anuário dizer que os dados são públicos e que nós podemos baixá-los, os dados que nós podemos baixá-los são na verdade as tabelas que estão no anuário na forma de Excel. O que é absolutamente algo inútil, porque se eu quisesse a tabela, eu leria a tabela que está no anuário, mas enfim, a gente tem esse problema no Brasil de que os dados públicos nunca são públicos de verdade. Mas vamos continuar. Se nós assumirmos que não existe diferença
significativa entre os casos cuja autoria são conhecida e os casos cuja autoria são desconhecidas. Se nós assumirmos que os casos de autoria conhecida são uma amostra representativa do total de homicídios que acontece, nós podemos considerar que as estimativas dos casos de homicídio com autoria conhecida são estimativas não enviesadas do número total de homicídios. Sendo assim, nós teríamos que em 2024 houver um total de 36.341 homicídios de homens causados por homens, 2.010 casos de homens mortos por mulheres e 1.849 casos de homens mortos por ambos os sexos. Como isso é uma estimativa baseada numa amostra, nós precisamos calcular a margem de erro. E aí a margem de erro ela é calculada por essa fórmula aqui. Quem quiser mais detalhes sobre o que essa fórmula significa pode acessar o meu Substack, que está na descrição desse vídeo. Mas o que importa é que, segundo essa fórmula, a margem de erro para o número de mortes masculinas causadas por mulheres gira em torno de 1.775 a 2.245. Sendo assim, eu posso dizer com 99% de confiança de que em 2024 houve entre 1.775 e 2.245 mortes de homens causadas por mulheres contra 1.449 feminicídios cometidos por homens. Então, o número de homens mortos por mulheres ainda está abaixo dos 1.500 que o Casarré mencionou, mas não está tão longe assim. E, mesmo no cenário pior para o Casarré ainda tem razão. Mais homens morrem assassinados por mulheres do que o contrário. Então, o Casarré tem razão nesse ponto, está empatado 1 a 1. Vamos agora para o round 3. O post do Instagram, ele diz homicídios masculinos com autoria conhecida contra feminicídio. Não está especificado se os feminicídios eles têm autoria conhecida ou não. Lendo apenas o post do Instagram, eu entendo que isso não é dito porque já está implícito. Esses 1.492, na verdade o post do Instagram fala 1.494, mas segundo o anuário foram 1.492, 2 casos a menos. Mas fica subentendido de que esse número são apenas os casos de feminicídio conhecido. Até porque, por definição, se você pegar a definição legal, o que está escrito na lei sobre o que é feminicídio, um caso ele só poderia ser considerado feminicídio se você souber a intenção do autor. O feminicídio não basta que a vítima seja mulher, mas é necessário que ela tenha sido morta em razão de ser mulher. A motivação do autor do assassino era que a vítima era mulher. Então não faz sentido um caso de feminicídio que você não tem autoria conhecida. Só que, estranhamente, o anuário diz que só 42,9% dos feminicídios tem autoria conhecida. Não faz sentido pra mim, mas tudo bem. O anuário está dizendo isso. Então, desses 1.492 feminicídios, só 640 têm autoria conhecida. E desses 640, 97% são homens. Ou seja, 621 casos de feminicídios foram cometidos por homens. Calculando então o número total de feminicídios com a margem de erro, então nós teríamos que, na verdade, em 2024, houve entre 1.428 e 1.467 feminicídios perpetrados por homens. Mas isso não muda nada a conclusão do round 2. Por que eu estou fazendo isso? Porque a comparação é injusta. Quando nós pegamos os homicídios masculinos, nós temos homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenção policial dentro ou fora de serviço. E no caso de feminicídio, nós temos apenas morte decorrente de violência intrafamiliar ou doméstica e morte decorrente de menosprezo ou discriminação pela condição de mulher. Não sei o que significa morte decorrente de menosprezo ou discriminação pela condição de mulher. Eu realmente queria que alguém me desse um único exemplo de caso real em que alguém foi morta apenas por ser mulher. Nunca ouvi falar disso, mas tudo bem, vamos seguir em frente. Para tentar deixar a comparação um pouco mais justa, como nós não temos registrados o número de masculinicídios, o número de homens que foram mortos decorrentes de violência intrafamiliar ou doméstica, ou decorrente de discriminação pela condição de homem, eu vou fazer o inverso. Eu vou pegar o número total de homicídios de mulheres. Ou seja, mulheres mortas por latrocínio, homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, morte decorrente de intervenção policial e feminicídio.
O anuário diz que no total de 3.700 homicídios, na página 147, é dito que houve um total de 3.700 homicídios de mulheres, com feminicídios já incluídos. Desse total, 32,1% tem autoria conhecida, ou seja, 1.188 casos. E desse total, 87,3% foram cometidos por homens, ou seja, 1.037 casos confirmados de mortes femininas causadas por homens. Generalizando para o número total de homicídios, ou seja, assumindo que essa amostra ela é representativa da população geral e calculando a margem de erro, nós temos que houve entre 3.154 e 3.306 homicídios femininos causados por homens. Então, comparando, em 2024 nós teríamos entre 1.775 mortes masculinas ou 2.245 mortes masculinas causadas por mulheres, e entre 3.054 ou 3.306 mortes femininas causadas por homens. No cenário mais favorável ao caso ré, 41,6% das mortes, cujo autor era do sexo oposto ao da vítima, ou a vítima era homem. E no cenário mais desfavorável ao caso ré, 34,9% das vítimas eram do sexo masculino. Então, nesse sentido, o Fórum de Segurança Pública está correto. Há mais mulheres mortas por homens do que o contrário, mas o número de homens mortos por mulheres não é desprezível. Pelo menos 1/3 das vítimas cujo sexo é oposto ao do autor é homem. Vamos agora para o quarto e último round, onde nós vamos entender quem está de fato com a razão. Lembra-se que eu falei que eu estava assumindo de que não existe diferença entre os casos cujo sexo do autor é conhecido e os casos cujo sexo do autor é desconhecido, e de que a proporção sexo da vítima e sexo do autor ela não difere entre essas duas condições? Pois bem, o anuário dá motivos para nós acreditarmos que essa presunção está incorreta. Segundo o anuário, capítulo 2, houve no total 6.243 mortes decorrentes de abordagem policial. Não fica muito claro se morte decorrente de abordagem policial significa que o autor é policial, mas ele dá a entender que é isso que quer dizer. Ou seja, houveram 6.243 pessoas que foram mortas por policiais. Se eu sei que essas pessoas foram mortas por policiais, eu posso concluir que eu sei o sexo do autor, do assassino. E o anuário diz que 99,2% dessas vítimas de policiais, ou seja, 6.193, são homens. Sendo assim, das 40.200 mortes de homens que nós estávamos discutindo até agora, 6.193 foram causadas por policiais, sobram 34.007 mortes de homens que não foram causadas por policiais, que não nos interessam. Nós não queremos as mortes causadas por policiais, nós queremos as mortes decorrentes de violência intrafamiliar ou de preconceito contra o sexo da vítima. Então nós temos que tirar essas pessoas da conta. Sendo assim, das 7.517 mortes masculinas cuja autoria era conhecida, e nós tirarmos os 6.193 mortes causadas por policiais, sobram 1.324 vítimas, homens, que talvez tenham sido por masculinicídio, por violência intrafamiliar, doméstica ou preconceito contra sua condição de gênero. Em compensação, 0,8% das mortes decorrentes de intervenção policial são mulheres, ou seja, há um total de 50 mulheres mortas por policiais em 2024. Então, dos 3.700 mortes femininas, tirando 50 causadas por policiais, há um total de 3.650 mortes. E das 1.188 mortes femininas com autoria conhecida, nós temos que tirar 50, sobram 1.138 com autoria conhecida que não são policiais. Se eu supor que o sexo do policial não altera a probabilidade de matar um homem ou mulher, ou seja, supondo que policiais homens matam homens com a mesma probabilidade de policiais mulheres matarem homens, e policiais homens matam mulheres com a mesma probabilidade de policiais mulheres matarem mulheres, e sabendo a proporção de homens e mulheres que há na polícia, que está inclusa no anuário, o anuário ele referencia um documento do Ministério de Justiça e Segurança Pública, que já que estava no anuário, eu acessei diretamente a fonte, tinha uma pequena diferença,
entre o valor reportado no anuário e reportado nesse documento do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então eu vou usar aqui o valor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, porque eu entendo que N é mais provável de estar correto. Ele diz que 87,1% dos policiais são homens e 12,9% das policiais são mulheres. Fazendo as contas, então, nós chegamos à conclusão de que em 2024 houve 5.394 homens mortos por policiais homens, 799 homens mortos por policiais mulheres, 44 mulheres mortas por policiais homens e 6 mulheres mortas por policiais mulheres. O problema é que se nós estimamos que 799 homens foram mortos por policiais mulheres, isso significa que nós deveríamos saber que houve pelo menos 799 homens mortos por mulheres. E nós vimos lá no post do Instagram, lá no início de tudo, de que nós temos certeza de apenas 376 homicídios masculinos cometidos por mulheres. Na verdade, esse foi o número que nós estimamos com base no anuário. No Instagram, pelo Instagram, nós chegamos a um valor de 400 mortes. Ou seja, o número de homens mortos por mulheres, que nós temos certeza que foram mortos por mulheres, é apenas metade daquilo que nós estimamos que deveria existir, considerando o número de homens mortos por policiais e o número de mulheres que fazem parte da polícia. Então, isso viola a nossa suposição de independência entre o sexo do policial e o sexo da vítima. As mulheres, elas estão matando homens, as policiais mulheres estão matando homens bem menos do que seria esperado pela aleatoriedade. E aí nós podemos fazer algumas suposições, mas isso aqui não importa. O que importa é que a gente não consegue chegar numa medida mais precisa de quantos homens ou quantas mulheres seriam mortos pelo sexo oposto, desconsiderando as mortes causadas por policiais. Então, a medida mais precisa que nós conseguimos chegar é que em 2024 houveram 44.127 mortes violentas intencionais, das quais 6.243 foram decorrentes de intervenção policial, sobram 37.884 mortes que podem estar atreladas ou não a masculinicídio e feminicídio. Considerando apenas os casos de autoria conhecida, nós temos um total de 1.324 mortes masculinas, que podem ou não ser decorrentes de masculinicídio, e 640 casos de feminicídio. Dessas 1.324 mortes com autoria conhecida, nós sabemos que 376 têm autoria feminina. Não sabemos a motivação, logo não podemos considerar como masculinicídio ou não. Tudo que nós sabemos é que há 376 mortes masculinas com autoria feminina confirmadas. Já o feminicídio, nós temos esse dado registrado e nós temos a certeza de que houveram 621 casos de feminicídio perpetrados por homens. Sendo assim, para tentar deixar uma estimativa um pouco mais realista, a gente pode imaginar dois cenários. No primeiro cenário, nenhuma morte masculina foi causada pela companheira ou motivada por preconceito contra a condição de homem. Nesse cenário, nós teríamos um total de 0 masculinicídios em 2024. Num segundo cenário, nós vamos considerar que todas as 376 mortes masculinas causadas por mulheres foram casos de masculinicídio. Isso dá uma prevalência de 28,4%. Presumindo que essa amostra é representativa do total, nós teríamos então uma estimativa de 9.658 casos de masculinicídio em 2024. Calculando a margem de erro, isso ficaria entre 8.592 e 10.724 casos de masculinicídio em 2024. Sendo assim, a melhor estimativa que nós conseguimos chegar, dados os dados disponíveis no anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2024, nós temos 99% de certeza que houve entre 0 e 10.724 casos de masculinicídio e entre 1.428 e 1.467 casos de feminicídio. No cenário mais favorável ao casarré, 88,2% das vítimas cujo sexo era oposto ao do assassino eram homens. E no cenário mais desfavorável, nenhum homem foi morto por mulher, logo a prevalência de mortes masculinas seria 0%. Estatisticamente,
eu não posso afirmar de que o Casarré teria razão ao dizer de que mais homens morrem do que mulheres, porque o valor mínimo possível é 0%. Mas eu também não posso dizer que o fórum está correto, porque o número de homens mortos por mulheres é muito maior do que o número de feminicídios cometidos por homens. Mas parece muito mais provável que o Casarré tenha razão do que o Fórum de Segurança Pública. É óbvio que esse número 10.724 deve estar muito acima do número real, mas se o número real de masculinicídios for 1/7 desse total de 10.724, isso já é suficiente para o Casarré ter razão. Então eu estou propenso a dar ponto para o Casarré nesse round 4. E sendo assim, quais são as conclusões finais que nós podemos chegar com base nos dados que o próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é um órgão do governo federal, são dados oficiais do governo, fornecem? Nós não sabemos quem está com a razão, porque não há informações oficiais sobre o número de masculinicídios. E sendo assim, qualquer discussão sobre qual sexo mata mais o outro sexo é completamente inútil e sem sentido. Outro problema é que falta transparência para a gente poder cruzar os dados. O anuário produzido pelo Fórum de Segurança Pública tem o mesmo problema do mapa da violência, que é o mesmo problema de todos os outros relatórios oficiais do governo que eu já encontrei. Eles não servem para droga nenhuma. Eles são centenas de páginas com tabelas e gráficos com estatísticas descritivas univariadas. Você não consegue comparar uma tabela com a outra. Você tem o número de vítimas separadas por homens e mulheres, você tem o número de agressores de assassinos separados por homens e por mulheres, mas você não consegue comparar o número de vítimas, o sexo das vítimas com o sexo dos assassinos. Então você tem que ficar fazendo um monte de conta para tentar chegar num valor aproximado que você tem que considerar a margem de erro. E no final das contas você, na verdade, não sabe, você não tem certeza de droga nenhuma. E aí quando há alguma informação que é politicamente interessante, essa informação é exaltada. Então você tem a exaltação do número de feminicídios perpetrados por homens. Você tem exaltado de que a maior parte das vítimas decorrentes de intervenção policial são negros. E passa batido informações que não são interessantes do ponto de vista político, como por exemplo o fato de que a maior parte das vítimas é homem, a maior parte de que os policiais mortos em serviço são negros. Você não tem a informação de que o número de homens mortos por mulheres é maior do que o número de feminicídios. E você não tem outras informações que seriam de interesse público. Por exemplo, o anuário diz que houve 265 casos de infanticídio. Aqui eu estou chamando de infanticídio vítimas com menos de 11 anos, ou seja, crianças. E nós sabemos que quanto mais jovem, quanto menor a idade de uma vítima de homicídio, maior a probabilidade do autor ser mulher. Mais especificamente do autor ser a mãe da vítima. Então, daqueles casos de homens mortos por mulheres, mulheres mortas por mulheres, é bastante provável que esses 265 sejam casos de infanticídio. Só que eu não consigo saber desses 265 casos de infanticídio, quantos são do sexo masculino, quantos são do sexo feminino, qual o sexo do autor. Então, eu não sei o que fazer com essa informação. Eu não consigo tirar esses casos de infanticídio dos total de mortes que nós estávamos analisando, porque com certeza os casos de infanticídio não foram causados pelo parceiro romântico sexual das vítimas. Então seria interessante tirar eles da conta. E eu não consigo tirar eles da conta. Outro problema é a confiabilidade dos dados. Como nós vimos, os casos de homicídio eles têm um grau de resolução muito baixo. A gente sabe pouquíssimos casos tem o sexo do autor conhecido, principalmente no caso das mortes masculinas. Se você é homem e for assassinado, é praticamente impossível que o seu assassino, ou pelo menos o sexo do seu assassino, seja conhecido, a menos que o seu assassino seja um policial. Outro problema é que esses 44.127 casos de homicídio relatados no anuário são casos que a polícia conseguiu identificar como sendo homicídios. E nós sabemos que, em geral, mulheres, quando matam alguém, tendem a usar métodos de difícil detecção.
Por exemplo, envenenamento. Pelo que eu li no anuário, dá a entender que não há nenhum caso de envenenamento incluído nesses 44.127 homicídios que ocorreram em 2024. O que é algo bastante improvável considerando o tamanho do Brasil. Devem haver casos de morte por envenenamento em 2024 que passaram despercebidos e, consequentemente, não entraram no anuário. E nós temos bastante literatura internacional informando que mortes por envenenamento geralmente são usadas por mulheres para matar seus maridos, ou seja, um caso de masculicídio. E esses casos não estão entrando no anuário, logo, nós não, os números que nós chegamos, eles são estimativas mínimas. Muito provavelmente, o número real de casos de masculicídio, de mortes masculinas causadas por mulheres, é maior do que aquele que nós encontramos de fato. Então, eu vou, para evitar me acusarem de que eu estou inflando os números de masculinicídio no Brasil, eu vou usar como estimativa aqueles 2010 casos que nós chegamos no começo e dizer que 2010 casos de masculinicídio seria o mínimo que nós teríamos certeza. O número real deve ser maior por causa desses casos de envenenamento ou outros métodos de difícil detecção. E por fim, eu diria que tanto o Casarré quanto o Fórum Brasileiro de Segurança Pública estão errados nas colocações deles. Mas eu compreendo o erro do Casarré. Eu não acho o erro dele reprovável. Porque, lendo os dados oficiais, realmente é difícil você entender qual é o número real de mortes de cada sexo causado pelo sexo oposto. Tendo uma leitura superficial, considerando que ele é ator e não estatístico, ele não tem uma formação especializada em análise de dados, o erro dele é bastante compreensível. Eu talvez também chegasse nos números que ele chegou se eu tivesse feito uma leitura superficial. Já o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eles sim deveriam ser acusados de espalhar fake news. Eles deveriam fazer um pedido de desculpas público, um pedido de retratação público. O que eles fizeram é algo bastante reprovável. Porque o post do Instagram, ele teve o cuidado de colocar apenas os casos de homicídio masculino com autoria conhecida. Mas nos feminicídios, eles não tiveram esse cuidado. Eles colocaram o número total para garantir que o número de feminicídios perpetrados por homens fosse maior do que o número de homicídios masculinos perpetrados por mulheres. Então eles propositalmente manipularam os dados para favorecer uma narrativa e fazer o Casarré parecer estar espalhando fake news. Considerando que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública é um órgão que representa o governo federal, eu acho isso muito grave e eu consigo entender por que as pessoas estão perdendo a confiança dela nas instituições brasileiras, nas instituições oficiais, por que elas estão perdendo a confiança no IBGE, no IPEA, porque se o governo federal realmente está manipulando dados para desacreditar cidadãos comuns, como que a gente vai poder confiar em todo o resto que eles oferecem? Como que a gente vai confiar agora nos... Eu fico em dúvida até da veracidade, da qualidade dos dados que o próprio anuário oferece. Quem me garante que eles não estão de alguma forma maquiando os dados para favorecer essa narrativa de que há mais feminicídios do que o contrário? É deplorável o que eles estão fazendo. Eles estão destruindo a confiança nas instituições. Então, eu acho que o Fórum Brasileiro deveria fazer uma retratação pública e divulgar os dados corretamente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Eu vou deixar no link na descrição desse vídeo um link com o acesso ao anuário para vocês poderem ler também, chegar às próprias conclusões. E não se esqueçam de me curtir nas outras redes, no Instagram, X, Facebook e o Substack.